Fala, meus queridos amigos do canal, como é que estão vocês, beleza? Mais um vídeo, mais um patch exclusivo La Liga 2001-2002, beleza? Esse aí é mais um passo que nós damos para chegar na Master Liga 2001-2002. Já fiz o Brasileirão, agora a La Liga, o próximo é a Premier League, a Liga Italiana já está feita. E aí depois é fazer outros times europeus e um abraço, a Master League vai ficar pronto. Espero concluir esse projeto da Master League antes de abril, mas vamos ver como é que tudo vai se desenvolver, né? Isso demora bastante tempo, são muitas horas dedicadas. Então vamos lá, dá o like aí no vídeo e vamos curtir agora aí. Eu vou mostrar pra vocês o patch, como é que ficou. Tá bem bacana, acho que vai ser bem divertido para quem quiser jogar. Vou agora mostrar os times para vocês, algumas faces e algumas curiosidades. A gente vai batendo um papo aqui nessa resenha para quem for jogar ter uma noção de como é que foi essa temporada, beleza? Olha aí o Alavés 2001-2002. Esse Alavés um ano antes tinha sido vice-campeão da Copa da UEFA, então era um bom time, apesar de não ter grandes nomes, era muito bem treinado. E tinha ali, olha, o Fabrício Colottini, 19 anos ainda, garoto, mas já batia que era uma beleza, hein? Então era esse o Alavés. O Athletic Bilbao não tinha feito grande campanha esse ano. O clássico Athletic Bilbao, né? Com jogadores que ficaram muitos anos lá, com uma tradição deles. O Alquiza, o Echeverria, o Raiz, o Ieste. Então assim, são grandes jogadores da história do Athletic Bilbao, né? Mas que não fizeram grande campanha esse ano. O Barcelona, que ficou em quarto lugar e portanto não conseguiu aí a vaga direta para a Champions League, né? Então foi uma campanha péssima para os níveis do Barcelona e para o investimento. Tinha aí Rivaldo, olha esse ataque também, hein? Rivaldo, né? Chegando para o ano 2002, foi Copa do Mundo, ele foi campeão do mundo, e Kluivert. E no começo de carreira aqui tinha o Saviola, olha ele aqui, ó, começando a carreira, 19 anos apenas, foi titular boa parte dessa temporada, mas o Barcelona não chegou longe. O Betis 2001-2002 com dois pontas muito bons, muito rápidos, o Joaquim e o Denilson. Faltou um centroavante mais matador, tinha ali o João Tomás, que não era lá um grande centroavante, tá? Mas o Betis fez boa campanha, ainda assim ficou em sexto lugar, garantindo a vaga na Copa da UEFA. O Celta, grande time de 2001-2002, ficou em quinto lugar nesse campeonato, uma ótima colocação. Tinha um ataque excelente com Edu e Catanha. Catanha é um brasileiro que se naturalizou espanhol, tá? E tinha um meio de campo muito compacto com Lutin, Mostovoi, Karpan e Ezuli. Karpan, eu adoro esse jogador, um ótimo jogador russo. Já estava aí indo para o fim de carreira, mas ainda assim era muito bom, tá? Deportivo La Coruña, olha ele aqui, vice-campeão nesse ano, deixou para trás Real Madrid e Barcelona, era um super, né? O Super Depor, era um timaço aí, Capdevila, Mauro Silva, Sérgio, Victor, Valerón, o Fran já tinha ido para o banco, o Djalminha tinha ido para o banco, mas o ataque ainda era Macai e Tristan, super ataque aí, né? E tinha bons jogadores vindo do banco também, o Duché, Scaloni, Dorovic, Bandiani, Amavisca, todos bons jogadores mesmo. O Espanhol de 2001-2002, que fez uma campanha média, digamos assim, e contava com um ataque com Martin Posse e Raul Tamudo. Era um bom ataque, né? Um bom ataque. Mas o resto do time não estava ali à altura, então não fez lá um grande ano. Tinha um jogador aqui que eu gostava muito, que era um mexicano, o Palencia, acho que é Paco Palencia. Se eu não me engano, jogou a Copa 2002 pelo México, mas ele era banco nesse time aqui. O Las Palmas, time que foi rebaixado, não fez grande campanha, né? Só há de destacar aqui o Rubem Castro, que ficou muitos anos aí jogando pelos times espanhóis. Olha aí o Málaga, que fez uma boa campanha esse ano, né? Acabou em nono lugar. Tinha o meio de campo ali o Muzampa e o Gerardo, e o ataque com Dario Silva, um uruguaio, jogou a Copa do Mundo 2002 pelo Uruguai, e o Deli Valdez, que era o clássico centroavante do campeonato espanhol, mas ele era panamenho. Tá aí o Mallorca de 2001-2002, que
era um ótimo ataque já com Samuel Eto'o e Luke, certo? Olha eles aqui, Eto'o e Luke. Eto'o ainda com 20 anos, início de carreira. Então na Master Liga ele deve chegar aí até 90, 91 de overall, tá? Mas é Eto'o, né? Não se brinca com Eto'o. O Osasuna, que fez um ano fraquíssimo, quase foi rebaixado, né? De destaque aí tem o Aloisi, um centroavante australiano muito forte, fazia muito gol de cabeça. O Rayo Vallecano fez uma campanha média, né? Mas dentro dos padrões do time foi uma campanha boa. Tinha uma dupla de ataque interessante formada de dois bósnios, o Baldic e o Bolic. O Super Real Madrid, esse é um dos melhores Real Madrid da história. Tá aqui Casillas, ainda garoto, né, com 20 anos. Já tinha Hierro encerrando a carreira. Aí você tinha Roberto Carlos no auge, 28 anos. Você tinha Makelele também no auge. Zidane no auge. Então assim, era um absurdo esse time. Figo no auge e Raul chegando também ao seu auge. Em 2001, 2002, Raul fez muito gol e jogou muito novo, né, no Real Madrid. Em 2001, 2002 já tinha umas 7 temporadas aí jogadas pelo Real Madrid. Era muito, mas muito bom Raul também. Tá? Então esse aí é o Super Real Madrid. A Real Sociedad, que fez uma campanha média, né, e tinha lá o Darko Kovacevic, um atacante muito alto, fazia muito gol de cabeça. Tinha um jogador que eu gostava muito também, o Javier de Pedro, que era um meia esquerda, né, bom jogador. E tinha Xabi Alonso, vou mostrar para vocês aqui o Xabi Alonso no uniforme da Real Sociedad, com 19 anos apenas, né? Na Master League também ele vai ficar muito bom, esse jogador, que puder comprar lá na frente. O Sevilla 2001-2002 fez um bom ano para o time do Sevilla, era um time que vinha se reestruturando, né? Depois veio a ser esse Super Sevilla dos anos 2005, 2006, mas esse time ainda não estava nesse nível. E tinha o ataque com o Reyes, que era um ótimo jogador de lado de campo, né? E também no meio de campo tinha o Torrado, um mexicano, que eu gostava bastante também. O Tenerife, time que foi rebaixado, não era um time tão ruim quanto parecia, né? Mas não deu liga a esse time. Tinha o Baceres, o argentino, muito bom, e o Mariani no ataque também, que era muito bom. O Valência, grande campeão do ano 2001-2002, um meio de campo excelente, uma defesa sólida e um ataque também com muitas opções. Eles se revezavam muito no ataque, olha só. Era o Juan Sánchez, o Salva, o John Careu, o Mista e o Adrián Ilié, romeno também, que fazia bastante gol. E para municiar todos esses atacantes, Pablo Aimar, um dos meus jogadores favoritos também dessa temporada. Aí o Valladolid, time que fez uma campanha média também, mas tinha um ataque interessante com Cuauhtémoc Blanco, né, um ótimo jogador, jogou a Copa do Mundo 2002 também pelo México, e o Turu Flores e o Luiz Garcia. O Flores estava mais velho um pouco, mas ainda era muito bom. E o Luiz Garcia era um ótimo criador de jogadas aí. Jogava do lado esquerdo e direito, pelo meio. Enfim, bem versátil o Luiz Garcia. Mas o Valladolid parecia que é mais longe. O Blanco acabou saindo na metade da temporada e voltou para o América do México. E o Villarreal, olha ele ainda, não era o Super Villarreal, tá? Mas já tinha aqui um jogador interessantíssimo. Ele acabou não dando certo na Europa. O Palermo. Na Argentina ele é rei, né? Porque jogou demais pelo Boca Juniors, jogador muito clássico, fazia muito gol mesmo, assim, centroavantes com carimbo de centroavante realmente, né? E para finalizar, o Zaragoza, que acabou sendo rebaixado nesse ano e não tinha um time tão ruim quanto se pensa, mas não jogou nada e acabou sendo rebaixado. Então, desse time aqui tinha o Milosevic, era um centroavante sérvio, né? E o Toro Acunha, que era um meia paraguaio, muito bom também, que dominava as ações no meio de campo, mas isso não foi suficiente para o Zaragoza se tornar campeão. Então é isso aí, galera, espero que curtam esse patch aí, e é mais um passo dado rumo à Master League 2001-2002. Valeu!